O eco dos martelos na bigorna, o cheiro de piche quente e madeira recém-cortada, o murmúrio incessante das ondas contra os cais de Lisboa, Sevilha ou Plymouth. Estes eram os sons e cheiros que anunciavam o nascimento de uma nova era. O mundo, até então um tapete de reinos e principados maioritariamente confinados às suas próprias geografias, estava prestes a encolher e a expandir-se simultaneamente de uma forma que nenhuma geração anterior poderia ter concebido. A chamada Era da Navegação, abrangendo aproximadamente desde o século XV até aos alvores do século XVII, não foi simplesmente um período de descobertas geográficas, foi uma convulsão violenta e transformadora que redefiniu o poder, a riqueza, a religião e a própria concepção do ser humano sobre o seu lugar no cosmos. O vídeo não duraria as 24 horas no navio da época colonial, lança-nos diretamente para o porão desta época, para o microcosmo brutal e claustrofóbico do navio que foi o seu principal instrumento. Mas para compreender a realidade asfixiante dessa vida, primeiro devemos ancorar a nossa compreensão no vasto e turbulento oceano do seu contexto histórico. Não se tratava de uma simples aventura, mas de uma imperiosa necessidade forjada no crisol das ambições europeias. As nações que se debruçavam sobre o Atlântico, Portugal, Espanha e mais tarde França, Holanda e Inglaterra, não se lançaram ao mar por um mero capricho exploratório. Fizeram-no impulsionadas por uma potente mistura de cobiça, fervor religioso e uma competição geopolítica feroz. A queda de Constantinople, em 553, para o Império Otomano tinha fechado as rotas terrestres tradicionais para as lendárias riquezas do Oriente, as especiarias cravinho, noz moscada, pimenta, que hoje consideramos condimentos comuns, eram na altura o equivalente ao petróleo ou aos microchips, produtos de um valor astronômico que podiam construir ou destruir fortunas. Encontrar uma nova rota marítima para as Índias não era uma opção, era um imperativo econômico que prometia um monopólio sobre o comércio mais lucrativo do mundo. Assim, cada caravela que se fazia ao mar era, em essência, uma aposta especulativa de altíssimo risco. Paralelamente a esta motivação econômica, corria uma profunda corrente de zelo religioso. A reconquista na Península Ibérica, que culminou em 1192 com a queda de Granada, não terminou nas costas da Andaluzia. Projetou-se para o exterior, imbuída de um espírito de cruzada que via em cada terra por descobrir um campo fértil para a conversão e em cada alma pagã uma ovelha que devia ser levada para o redil da cristandade pela persuasão ou pela força. Os monarcas, como os reis católicos de Espanha ou os da dinastia de Avís em Portugal, viam-se a si mesmos não só como governantes, mas como instrumentos da vontade divina. Cada expedição levava a bordo capelães e frades, e a cruz era plantada nas novas terras com a mesma solenidade que a bandeira do rei. Esta simbiose entre a espada e a cruz justificava as empresas mais audazes e as atrocidades mais vis, fornecendo um quadro ideológico que elevava a busca por ouro à categoria de missão sagrada. Os marinheiros, na sua maioria homens simples e supersticiosos, absorviam esta retórica. Navegavam-lhe só por um pagamento ou pela promessa de um saque, mas também pela salvação das suas almas, acreditando que ao estender os domínios do seu rei, estendiam também o reino de Deus. Esta dualidade é fundamental para entender a psicologia a bordo. Podia-se rezar com fervor pela manhã e cometer atos de uma crueldade indescritível à tarde, sem perceber qualquer contradição. A competição entre as potências era o motor que acelerava esta expansão. Portugal, pioneiro na exploração da costa africana sob impulso de Henrique, o Navegador, e Espanha, que apostou na audaciosa teoria de Colombo de chegar ao Oriente navegando para o Ocidente, dividiram o mundo conhecido e por conhecer com uma arrogância divina no Tratado de Tordesilhas. Este acordo, sancionado pelo Papa, traçava uma linha imaginária no Atlântico e atribuía as novas terras a leste a Portugal e a oeste a Espanha. Era a máxima expressão de uma mentalidade eurocêntrica que considerava o resto do planeta como uma tela em branco sobre a qual projetar as suas ambições. Mas este duopólio ibérico ne duraria. Nações emergentes como a Inglaterra, sob o reinado de Isabel Pir, e uma Holanda que se livrava do jugo espanhol, viram na pirataria e no corso uma forma legítima de guerra econômica e uma via para se apoderarem da sua parte do bolo. Homens como Francis Drake não eram simples piratas para os ingleses, mas heróis nacionais,
instrumentos da política externa que desafiavam o poder papal e espanhol com cada galeão capturado. O Atlântico tornou-se um tabuleiro de xadrez naval, onde cada navio era uma peça e cada rota comercial uma linha estratégica que devia ser defendida ou atacada. Esta atmosfera de conflito constante impregnava a vida a bordo. Cada vela avistada no horizonte era uma ameaça potencial. Cada navio devia estar preparado para o combate a qualquer momento. O marinheiro não só lutava contra o mar e a doença, mas também contra outros homens. É neste turbilhão de ambição, fé e conflito que devemos situar o navio colonial. Não era um simples meio de transporte, mas o epicentro desta nova ordem mundial. Era, ao mesmo tempo, uma fortaleza militar, uma empresa comercial, uma igreja flutuante e, como bem assinala o vídeo, uma prisão. A tecnologia naval tinha evoluído para tornar possíveis estas longas travessias. A caravela, com o seu velame latino que lhe permitia navegar contra o vento, e a nau carraca, maior e mais robusta, capaz de transportar grandes cargas e artilharia, foram as ferramentas que materializaram estas ambições. Mas estes navios eram engenhos imperfeitos, caixas de madeira frágeis e diminutas lançadas na imensidão de um oceano desconhecido e hostil. O vídeo dá-nos uma ideia da altíssima taxa de mortalidade, mencionando que muitas vezes apenas metade da tripulação regressa. Estas não são meras estatísticas, representam uma aceitação quase rotineira da morte. Partir numa destas expedições era uma sentença de morte provável. As tempestades podiam destroçar o navio em questão de minutos, os erros de navegação podiam deixar uma tripulação perdida no meio do nada até morrer de fome e sede, e as doenças, como veremos, eram um inimigo ainda mais implacável que o próprio oceano. A vida humana tinha um valor relativo, era um recurso consumível ao serviço de um fim superior: o enriquecimento da coroa e a glória de Deus. Portanto, o navio convertia-se num crisol, um espaço de pressão extrema, onde a natureza humana era despojada de todo o artifício. A claustrofobia do espaço físico, a constante promiscuidade, a falta de privacidade, a má alimentação, o medo perpétuo e a disciplina brutal criavam um ambiente psicológico único. Neste crisol forjavam os caracteres de uma resiliência inimaginável, mas também se quebravam espíritos e se libertavam as mais baixas paixões. A sobrevivência não dependia apenas da perícia marinheira, mas da capacidade de se adaptar a um sistema social tão rígido e impiedoso como o próprio mar. Compreender este contexto é essencial. O marinheiro do século XVI não era um romântico aventureiro, mas um peão num jogo geopolítico de uma escala sem precedentes. Uma alma presa entre as promessas da glória, certeza quase absoluta do sofrimento. O seu mundo era um navio, e o navio era um fragmento da sua sociedade projetado no oceano, hierárquico, violento, piedoso e cobiçoso. Antes de descer ao porão e cheirar a podridão, antes de sentir o chicote do contramestre ou o tormento do escorbuto, devemos entender que cada tábua daquele navio estava impregnada não só de sal e piche, mas das forças históricas que a lançaram para o desconhecido. Era uma lasca da Europa, com todas as suas contradições e o seu insaciável apetite, flutuando no limiar de um mundo novo que estava prestes a ser devorado. A vida a bordo era, na sua essência mais profunda, um reflexo concentrado e magnificado da brutalidade e da ambição da época que a gerou. Parte 2. A hierarquia é inflexível. Ordem no mundo de caos. O vídeo esboça-o com clareza. A vida a bordo de um navio colonial era regida por uma disciplina militarizada e uma estrutura de poder tão vertical e inamovível como o mastro principal. Esta hierarquia nem era uma mera convenção social, mas um mecanismo de sobrevivência absolutamente essencial. Num espaço confinado e isolado do mundo, povoado por homens desesperados e submetido a perigos constantes, a ordem não podia ser deixada ao acaso. Tinha de ser imposta, gravada a fogo na consciência de cada tripulante, desde o capitão até ao último grumete. O navio era um estado absolutista em miniatura, e o capitão o seu monarca inquestionável. A sua autoridade nem emanava da escolha ou do respeito dos seus homens, mas diretamente da coroa. Ao receber a sua nomeação, era investido de um poder quase total sobre a vida e a morte de todos os que navegavam sob o seu comando. A sua palavra era lei, e qualquer desafio, por mais subtil que fosse, era considerado um ato de traição, nem só contra ele,
mas contra o rei e contra Deus. O capitão costumava ser um homem de berço nobre ou um militar de experiência, muitas vezes com mais conhecimentos de estratégia e liderança do que de navegação pura. Residia na popa do navio, no castelo de popa, numa cabine relativamente espaçosa que era o santuário do poder. Comia sozinho ou com os seus oficiais, com uma loiça e uma dieta que contrastavam brutalmente com a do resto da tripulação. Esta distância física e social era deliberada, reforçava o seu estatuto semidivino e evitava qualquer familiaridade que pudesse corroer a sua autoridade. Um capitão eficaz devia ser uma figura temida, uma presença constante e imprevisível, cuja ira podia desatar-se a qualquer momento, mas também devia ser capaz de inspirar os seus homens nos momentos mais sombrios, de projetar uma confiança inabalável mesmo quando o navio se estava a partir em dois. Logo abaixo do capitão e muitas vezes numa tensa relação de poder com ele, encontrava-se o piloto, ou mestre. Se o capitão era o soberano, o piloto era o sumo sacerdote dos arcanos da navegação. A sua responsabilidade era a mais crítica de todas: traçar a rota e levar o navio ao seu destino através de milhares de léguas de oceano vazio. O vídeo menciona as suas ferramentas: o astrolábio, o quadrante, a bússola e a balestilha. Estes instrumentos, que hoje nos parecem primitivos, eram a mais alta tecnologia da época. O piloto passava horas no convés, com os olhos avermelhados pelo sol e pelo vento, medindo a altura do sol ao meio-dia ou a da estrela polar à noite para determinar a latitude. A longitude, no entanto, era um mistério quase insolúvel, e o seu cálculo dependia da estima, um método impreciso que combinava a direção da bússola com a velocidade estimada do navio, medida muitas vezes atirando um pedaço de madeira pela proa e cronometrando a sua passagem até a popa, e uma enorme dose de intuição e experiência. O piloto era um homem de ciência e de arte, capaz de ler os céus, interpretar a cor da água, a forma das nuvens e o comportamento das aves marinhas. Guardava as suas cartas de navegação, tesouros de um valor incalculável, que muitas vezes continham informação secreta, as 7 chaves, e o seu conhecimento conferia-lhe um poder imenso. Um erro seu podia condenar toda a tripulação, e por isso era uma figura respeitada e temida em igual medida. A sua relação com o capitão podia ser uma fonte de conflito, especialmente se o capitão, por razões estratégicas ou por pura impaciência, ordenasse uma rota que o piloto considerava perigosa. A mão executora desta hierarquia, a ponte entre o mundo dos oficiais no castelo de popa e a ralé do convés, era o contramestre. O vídeo descreve-o acertadamente como o braço direito do mestre. O contramestre era o capataz, o sargento, o responsável por que as ordens fossem cumpridas sem demora e sem hesitação. Era um marinheiro veterano, curtido em 1000 tempestades, com uma voz de trovão capaz de se sobrepor ao rugido do vento e um conhecimento enciclopédico de cada cabo, cada vela e cada roldana do navio. A sua principal ferramenta de trabalho não era o sextante, mas o apito, com cujos diferentes toques orquestrava as complexas manobras da tripulação, e, sobretudo, o chicote. A disciplina a bordo não se mantinha com discursos, mas com uma violência imediata e exemplar. O contramestre e os seus ajudantes patrulhavam o convés constantemente, distribuindo pancadas e castigos pela mais pequena infração. Um nó mal feito, uma resposta insolente, um segundo de hesitação perante uma ordem. Era uma figura odiada e temida, mas absolutamente necessária para o funcionamento da maquinaria humana do navio. A sua brutalidade nem era sadismo gratuito, embora muitas vezes o fosse também, mas um componente estrutural do sistema, a garantia de que no meio de uma tempestade, quando a vida de todos dependia de uma manobra rápida e coordenada, ninguém duvidaria em trepar a um mastro que balançava como um junco. Sob este triunvirato de poder estendia-se a massa dos marinheiros, o coração e os músculos do navio. Não era uma massa homogênea. Dividiam-se em marinheiros de primeira, com experiência e habilidade específicas, e marinheiros rasos ou grumetes. A sua vida era um ciclo interminável de trabalho esgotante, como se detalhará mais adiante. Mas mesmo entre eles existiam hierarquias informais, baseadas na experiência, na força ou na proveniência. Um marinheiro basco,
famoso pela sua perícia na pesca da baleia e pela sua habilidade para trepar, gozava de um estatuto superior ao de um camponês andaluz recém-recrutado. Os grumetes, ou pajens, eram os aprendizes, muitas vezes crianças de apenas 7 ou 8 anos, órfãos ou filhos da miséria entregues ao mar como única saída. Realizavam as tarefas mais ingratas: esfregar os conveses, ajudar o cozinheiro, esvaziar os urinóis dos oficiais e sofrer os abusos de toda a tripulação. A sua infância era uma dura aprendizagem da crueldade, e apenas os mais fortes e afortunados sobreviviam para se tornarem marinheiros. Além da tripulação principal, existia um elenco de especialistas cuja função era vital para a sobrevivência a longo prazo desta comunidade flutuante. O vídeo menciona os carpinteiros e calafates, e a sua importância não pode ser subestimada. Um navio de madeira no mar está num estado de decomposição constante. A madeira incha e contrai, as juntas abrem-se, e a água salgada é um inimigo corrosivo. O carpinteiro era o médico da estrutura do navio. Com o seu machado, a sua serra e a sua enxó, era capaz de reparar um mastro danificado em pleno oceano ou reforçar uma secção do casco enfraquecida por uma bala de canhão. O calafate, por sua vez, dedicava-se a selar as frestas. O seu trabalho consistia em introduzir estopa, fibras de cânhamo desfiadas, impregnada de piche, nas juntas das tábuas do casco e do convés. Uma tarefa suja, monótona mas absolutamente crucial. O som rítmico do seu maço era uma constante a bordo, um lembrete permanente da fragilidade do seu refúgio de madeira. Uma pequena via de água, se não fosse detetada e reparada a tempo, podia tornar-se numa inundação fatal. No âmbito da saúde, a figura do cirurgião barbeiro era ambivalente. Muitas vezes sem formação médica formal, o seu conhecimento era uma mistura de prática, superstição e remédios herbais. A sua principal função em combate era a amputação, uma carnificina brutal realizada sem anestesia, onde a velocidade era a única misericórdia. Usava serras, facas e cautérios ao rubro para deter as hemorragias. No dia a dia, tratava as doenças comuns, as feridas, as fraturas e, sobretudo, o temido escorbuto, contra o qual carecia de remédios eficazes. A sua botica era um pequeno cofre cheio de ungüentos, purgantes e extratos de duvidosa eficácia. Apesar da sua impotência perante as grandes pragas, a sua presença era um consolo psicológico, um último recurso perante a dor e a morte. A figura do capelão ou sacerdote, mencionada no vídeo, era o pilar espiritual da hierarquia. Não só oficiava a missa diária e os rituais religiosos, mas atuava como um agente de controle social. Os seus sermões lembravam à tripulação o seu dever para com Deus e o rei, reforçando a autoridade do capitão e prometendo a recompensa celestial pelo sofrimento terreno. Era o confessor dos moribundos, o consolador dos aflitos, mas também um vigilante da moral, denunciando a blasfêmia, o jogo, a sodomia, pecados que se acreditava poderem atrair a ira divina sobre o navio. A sua presença legitimava a empresa e ajudava a canalizar o medo e o desespero para uma piedade ordenada. Finalmente, nos navios armados para a guerra ou o corso, os artilheiros formavam uma casta à parte. Eram especialistas na complexa e perigosa arte de manjar os canhões. Estas bestas de ferro fundido eram imprecisas, lentas a recarregar e propensas a explodir. O trabalho do artilheiro requeria força, sangue frio e um conhecimento técnico preciso da pólvora, das balas e das trajetórias. A sua eficácia no combate podia marcar a diferença entre a vitória e a morte, e por isso gozavam de um estatuto especial e um pagamento superior. Esta complexa rede de papéis e hierarquias era o esqueleto que sustentava a vida a bordo. Cada homem conhecia o seu lugar e as consequências de sair dele. Era um sistema concebido para funcionar sob uma pressão extrema, para converter uma turba de indivíduos díspares numa máquina eficiente e obediente. A ordem mantinha-se através de uma cadeia de comando clara, onde a autoridade fluía da cabine do capitão até a rede de dormir mais humilde. Era um sistema brutal, desumano e profundamente injusto, mas na anarquia do oceano, era a única alternativa ao caos absoluto. Cada um destes papéis, desde o poder omnímodo do capitão até a miséria do grumete,
Era uma peça indispensável no precário equilíbrio que permitia a esse microcosmo de madeira continuar a flutuar mais um dia na imensidão do mar. Parte 3. A tirania do sino, trabalho e monotonia. Se a hierarquia era o esqueleto da vida a bordo, o ciclo incessante de trabalho era a sua corrente sanguínea, um fluxo constante de esforço físico que nunca parava. O vídeo resume-o de forma concisa. Os dias dividiam-se em quartos de 4 horas, marcados pelo toque de um sino ou pelo virar de uma ampulheta, o relógio de areia que media o tempo num mundo sem relógio. Mas esta simples afirmação mal arranha a superfície da realidade esgotante que definia a existência do marinheiro. A vida num navio colonial não era uma sucessão de dias, mas um contínuo sem princípio nem fim, uma condenação ao movimento perpétuo, onde o descanso era um luxo efêmero e o esgotamento, o estado natural do ser. O conceito de tempo livre era uma abstração incompreensível. Quando um homem não estava de quarto, estava a reparar a sua roupa, a afiar a sua faca, a tentar eliminar os parasitas do seu catre, ou, mais provavelmente, a ser recrutado pelo contramestre para alguma tarefa imprevista. O navio era uma besta insaciável que exigia um cuidado constante, e a tripulação era sua serva. Imaginemos um ciclo completo de 24 horas a bordo de uma nau em pleno Atlântico. A jornada começa muito antes do amanhecer. O quarto que sai, homens com os olhos inchados pelo sono e o corpo dormente pelo frio da noite, acorda o quarto que entra. Não há cortesia nesta substituição. São empurrões, pontapés e maldições na escuridão asfixiante do convés inferior, um espaço sob o convés principal, onde centenas de homens dormem amontoados em redes de dormir ou no chão de madeira, partilhando o ar viciado com o cheiro a suor, doença, medo e os eflúvios dos porões. O novo quarto sobe ao convés, recebido pela umidade salobra e um céu ainda salpicado de estrelas estranhas. O trabalho é imediato. É preciso baldear o convés, não por higiene, mas para manter a madeira inchada e evitar que a junta se abra. Usam-se baldes de lona para tirar água do mar e esfrega-se a madeira com bíblicas, pedras de anito pesadas e planas, que com o tempo deixavam os convéses côncavos. Era um trabalho extenuante, realizado na penumbra, que deixava os músculos das costas e dos braços doridos para o resto do dia. Entretanto, no alto, os vigias perscrutam o horizonte a partir da gávea, um pequeno posto no topo do mastro. A sua missão é detectar qualquer coisa fora do comum, uma mudança no tempo, uma vela distante que poderia ser um amigo ou um inimigo, uma mancha na água que poderia indicar terra ou um banco de areia. A sua solidão é absoluta, expostos ao vento e ao frio, com o navio a mover-se violentamente debaixo deles. Um momento de distração podia ser fatal. Ao mesmo tempo, os timoneiros lutam com a enorme cana do leme, um sistema primitivo que requeria a força de vários homens para manter a rota, especialmente com mar grosso. Cada onda que batia no leme sentia-se como uma marretada nos seus braços. A sua concentração devia ser total, seguindo as indicações do oficial de quarto que, por sua vez, consultava a bússola na bitácula, apenas iluminada por um candeeiro de azeite. Com as primeiras luzes do alvorecer, o navio inteiro ganha vida. É o momento da primeira refeição do dia, se assim se pode chamar. Consiste tipicamente em biscoito náutico, também conhecido como pão do mar. Como se menciona no vídeo, estes biscoitos eram o pilar da dieta. Eram cozidos em terra até adquirirem uma dureza de pedra para que pudessem conservar-se durante meses ou anos. Para os comer, os marinheiros muitas vezes tinham de os bater contra o convés, para os partir e, de passagem, desalojar os gorgulhos e vermes que inevitavelmente os infestavam. Os mais veteranos brincavam dizendo que os vermes adicionavam alguma carne à dieta. Eram demolhados em água, vinho azedo, ou, se houvesse sorte, numa sopa aguada, para os tornar mastigáveis. Este pequeno almoço miserável era consumido de pé, no convés, sem cerimônias. Depois, o trabalho recomeçava com mais intensidade. As velas requeriam uma atenção constante. Não se tratava simplesmente de as içar ou arriar. Era preciso rizá-las, ou seja, reduzir a sua superfície recolhendo uma parte e amarrando aos mastros quando o vento aumentava. Esta era uma das tarefas mais perigosas. Implicava trepar pela ensárcia,
a rede de cordas que segurava os mastros, muitas vezes com o navio adernado em ângulos impossíveis e as ondas a varrer o convés dezenas de metros mais abaixo. Os marinheiros moviam-se descalços para ter uma melhor aderência, agarrando-se a cabos gelados ou escorregadios pela chuva, e trabalhavam nos pinóis, as extremidades das vergas, os paus horizontais dos quais pendem as velas. Um deslize, uma rajada de vento inesperada, e a queda era mortal. Não havia redes de segurança, não havia segundas oportunidades. A morte por queda era uma das mais comuns. Além disso, as velas, feitas de lona pesada, rasgavam-se com frequência. A sua reparação era uma tarefa minuciosa que se realizava com agulhas grandes e palmas, uma espécie de dedal de couro que se ajustava na mão. Sentados no convés, com as pernas cruzadas, os marinheiros passavam horas a coser, com as mãos gretadas e a sangrar pelo atrito da lona e do fio encerado. Outro trabalho perpétuo e odiado era o de acionar as bombas de esgoto. Como já foi mencionado, os navios de madeira faziam sempre água. No ponto mais baixo do navio, o porão, acumulava-se uma mistura nauseabunda de água do mar, água da chuva, restos de carga, lixo, excrementos e os fluidos dos doentes e dos mortos. O fedor do porão era lendário, uma peste sulfurosa e putrefacta que impregnava cada canto do navio. Várias vezes ao dia, um grupo de homens tinha de acionar as primitivas bombas de mão, um movimento monótono e esgotante, para expulsar este líquido letal pela borda. Era um trabalho que partia as costas e o espírito, um lembrete constante de que viviam sobre um poço de podridão. A monotonia destas tarefas rotineiras só era interrompida por duas coisas: emergência ou ritual. A emergência podia ser uma tempestade, que transformava o navio num inferno de caos e terror. Todas as mãos eram chamadas ao convés. As ordens gritadas perdiam-se no fragor do vento. Os homens lutavam numa escuridão quase total, açoitados pela chuva e pelas ondas, para recolher as velas antes que o vento os destroçasse ou fizesse sossobrar o navio. O navio rangia e gemia como se fosse desintegrar-se, e o medo era uma presença física, um nó no estômago. A outra interrupção era o ritual. Como se menciona no vídeo, a religião estruturava o dia. As orações eram rezadas em comunidade ao amanhecer e ao entardecer, lideradas pelo capelão ou pelo capitão. Eram momentos de calma imposta, uma pausa na brutalidade do trabalho que unia a tripulação numa súplica partilhada pela sobrevivência. Estes rituais não eram opcionais. A assistência era obrigatória e reforçava a disciplina. À medida que o dia avançava, servia-se a refeição principal, que não era muito melhor que o pequeno almoço. Tipicamente consistia em carne salgada, porco ou boi, ou peixe seco, que tinham sido conservados em barris de salmoura durante meses. A carne era tão dura que tinha de ser fervida durante horas, e mesmo assim resultava fibrosa e incrivelmente salgada. Muitas vezes estava podre ou rançosa, e o seu cheiro somava-se à cacofonia de fedores do navio. Acompanhava-se de leguminosas como ervilhas ou favas, muitas vezes infestadas de insetos, e do omnipresente biscoito. A água, armazenada em barris de madeira, corrompia-se rapidamente, adquirindo uma cor esverdeada e um sabor fétido. Por isso, era racionada e muitas vezes misturada com vinho ou aguardente para matar o sabor e, supostamente, as bactérias. Esta dieta, carente de qualquer vitamina fresca, era uma sentença de doença. A tarde transcorria com mais trabalhos de manutenção: raspar a ferrugem das partes metálicas, repintar com uma mistura de alcatrão, fabricar novas cordas a partir de fibras de cânhamo, limpar as armas. Cada homem era um trabalhador polivalente, um especialista na sobrevivência do coletivo. Com a queda do sol, o quarto da noite assumia o comando. A escuridão trazia consigo um tipo de frente de tensão. O mundo reduzia-se ao pequenos círculos de luz dos candeeiros e ao som das ondas e do vento. A imaginação, alimentada pela fadiga e pela superstição, povoava a noite de monstros marinhos e navios fantasma. O trabalho, no entanto, continuava. Era preciso ajustar as velas às mudanças do vento noturno, vigiar a rota, manter o olhar atento no horizonte. E assim, o ciclo completava-se. As 4 horas de quarto sentiam-se como uma eternidade, e as 4 horas de suposto descanso
passadas na escuridão mal cheirosa do convés inferior. Eram um respiro insuficiente antes que o ciclo começasse de novo. A tirania do sino era absoluta. Não regia o tempo, mas a própria vida, reduzindo-a a uma sequência interminável de tarefas árduas, perigosas e monótonas. Um purgatório flutuante do qual apenas a chegada à terra, ou a morte, oferecia um Parte 4. O espectro do escorbuto. Dieta, doença e o ofício brutal do cirurgião. O vídeo identifica corretamente o escorbuto como um dos inimigos mais letais da vida no mar, uma praga que dizimou tripulações com uma eficácia muito maior do que qualquer tempestade ou canhão inimigo. Mas para captar a verdadeira magnitude do horror, devemos mergulhar na fisiologia desta doença e no inferno pessoal que representava de aqueles que a padeciam num ambiente tão implacável como um navio colonial. O escorbuto não é uma infecção, mas uma doença de carência brutalmente simples, o resultado da falta de ácido ascórbico ou vitamina C. Em terra, esta vitamina obtém-se facilmente de frutas e vegetais frescos. No mar, numa viagem que podia durar meses ou mesmo anos, a dieta, como já vimos, carecia por completo destes elementos. Os efeitos desta carência não eram imediatos. O corpo humano tem pequenas reservas de vitamina C, que costumam durar entre 1 e 3 meses. Por isso o escorbuto era o fantasma que assombrava as viagens longas, uma bomba relógio biológica programada para explodir em pleno oceano, quando o regresso era impossível. Os primeiros sintomas eram enganosamente leves, um profundo letargo, uma fadiga que não se aliviava com o descanso, dores nas articulações que se confundiam com o reumatismo ou o esforço físico. O marinheiro sentia-se fraco, apático, o seu ânimo ensombrecia-se, mas em breve, os sinais tornavam-se inconfundíveis e aterradores. As gengivas eram as primeiras a trair a saúde do corpo. Inchavam, adquirindo uma cor violácea e um aspecto esponjoso e putrefacto. Sangravam ao menor contacto, e comer o duro biscoito náutico convertia-se numa tortura. O hálito do doente adquiria um odor fétido, o odor da carne em decomposição. Os dentes, cujas raízes se viam enfraquecidas pela degeneração do tecido conjuntivo, começavam a abanar nos seus alvéolos até que podiam ser extraídos com os dedos, sem dor, caindo um a um e deixando o homem incapaz de mastigar. Depois, a doença atacava a pele. Apareciam manchas escuras, especialmente nas pernas e nas coxas, causadas por hemorragias subcutâneas. As velhas cicatrizes, mesmo as de feridas sofridas na infância, abriam-se de novo, como se o corpo se estivesse a descozer, perdendo a capacidade de se manter íntegro. As feridas novas não saravam, ulceravam e gangrenavam. As articulações inchavam até se tornarem irreconhecíveis, provocando uma dor atroz a cada movimento. O doente ficava prostrado na sua rede, na penumbra do convés inferior, mergulhado num estado de miséria absoluta. Nas fases finais, o escorbuto provocava hemorragias internas, nos músculos, no cérebro e ao redor do coração. A morte chegava muitas vezes de forma súbita, por uma falha cardíaca, e lentamente, através da icterícia, da febre e das convulsões. Ser testemunha desta degradação progressiva nos companheiros, ver como homens fortes e robustos se consumiam até se converterem em espectros mal cheirosos e desdentados, tinha um efeito psicológico devastador no resto da tripulação. Cada homem olhava as suas gengivas em segredo, procurando o primeiro sinal da doença que sabia que mais tarde ou mais cedo também o alcançaria. A medicina da época era completamente impotente perante esta praga. A teoria dos 4 humores, sangue e fluma, bilis amarela e bilis negra, herdada da antiguidade clássica, dominava o pensamento médico. Acreditava-se que a doença era o resultado de um desequilíbrio entre estes fluidos corporais. Portanto, os tratamentos do cirurgião barbeiro não só eram ineficazes, como muitas vezes aceleravam a morte. Para um doente de escorbuto, enfraquecido pela anemia e pelas hemorragias, a prática comum da sangria, destinada a eliminar o excesso de sangue mau, era uma sentença de morte. As purgas e os eméticos, concebidos para limpar o corpo, apenas conseguiam desidratar e enfraquecer ainda mais o paciente. O cirurgião, na sua ignorância, convertia-se num carrasco involuntário. Embora já no século XVI,
Alguns relatos de viagens mencionassem os efeitos curativos dos citrinos. O explorador Jacques Cartier descreveu como os nativos americanos curaram a sua tripulação com uma infusão de folhas de tuia. Esta sabedoria empírica perdia-se ou não era sistematizada. A solução, tão simples como um limão ou uma laranja, permaneceria oficialmente desconhecida para as armadas europeias durante mais de 200 anos. Mas o escorbuto, embora fosse o rei das doenças navais, não reinava sozinho. O convés inferior de um navio colonial era um caldo de cultura perfeito para todo tipo de patógenos. O amontoamento era extremo. Os homens dormiam, comiam e viviam numa proximidade física constante, o que facilitava a transmissão de doenças contagiosas a uma velocidade aterradora. O tifo, conhecido como febre de navio ou febre de cárcere, era endêmico. Transmitido pelos piolhos que infestavam os corpos e a roupa da tripulação, provocava febres altas, delírios, um exantema característico e uma alta mortalidade. A disenteria, uma infecção intestinal causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados com matéria fecal, era outra praga constante. Produzia diarreias sanguinolentas, câimbras abdominais e uma desidratação rápida que podia ser mortal. A falta de higiene pessoal e a ausência de latrinas adequadas, muitas vezes, as necessidades faziam-se na borda ou nos jardins de proa. Umas plataformas na parte dianteira do navio convertiam o navio num foco de infecção fecal oral. A estas doenças somavam-se os parasitas. Os piolhos, as pulgas e os pesfejos eram companheiros de viagem inevitáveis. As suas picadas não só transmitiam doenças, como provocavam um tormento constante, impedindo o descanso e causando infecções na pele pelo coçar. Os vermes intestinais eram a norma, não a exceção, ingeridos com a comida e a água contaminadas. E depois havia as pragas que vinham com a carga e a própria estrutura do navio. Os ratos eram uma legião. Comiam as provisões, roíam os cabos e a madeira, e eram portadores de doenças, incluindo a temida peste bubônica. Neste contexto de doença generalizada, o papel do cirurgião barbeiro, como já foi mencionado, era mais o de um carniceiro do que o de um curandeiro. O seu principal campo de batalha era o combate naval. Quando soava o alarme de combate, o seu posto estabelecia-se na parte mais baixa e protegida do navio. O convés cobria-se de areia para absorver o sangue que estava prestes a ser derramado. Os feridos eram descidos para a sua sala de cirurgia improvisada, um canto escuro iluminado por um candeeiro. As feridas causadas pelas lascas de madeira eram as mais comuns e terríveis. Quando uma bala de canhão impactava no casco, não matava tanto pelo impacto direto, como pela explosão de milhares de lascas de madeira que voavam como metralha, rasgando a carne, destroçando ossos e viscerando os homens. O cirurgião tinha de trabalhar rápido. O seu ajudante, muitas vezes um grumete, segurava o ferido enquanto este gritava e se contorcia. A amputação era o procedimento padrão para as extremidades destroçadas. Com uma serra de osso, o cirurgião cortava a carne e o osso em segundo. O coto era mergulhado em piche quente ou cauterizado com um ferro ao rubro para deter a hemorragia. Uma dor tão atroz que muitas vezes provocava um choque mortal. A sobrevivência à operação era apenas o primeiro passo. A infecção pós-operatória, num ambiente tão séptico, era quase inevitável e costumava ser a causa final da morte. A tensão dentária era igualmente brutal. Uma dor de dentes curava-se com a extração. Não havia anestesia. O cirurgião usava um pelicano ou o tenaz para agarrar o dente e arrancava-o com um puxão violento, muitas vezes partindo a mandíbula ou levando pedaços de gengiva no processo. As fraturas eram imobilizadas com talas como se podia, mas muitas vezes soldavam mal, deixando o marinheiro com uma claudicação ou uma incapacidade permanente. A saúde num navio colonial era, portanto, uma quimera. O corpo humano era um campo de batalha constante, atacado por dentro pela desnutrição e pela doença, e por fora pela violência do trabalho e do combate. O marinheiro vivia num estado de dor crônica, com as mãos gretadas, as costas doridas e o estômago revolto. A doença nem era um evento, mas uma condição, e a figura do cirurgião, rodeado das suas serras e cautérios, não representava a esperança da cura, mas a certeza da dor e da mutilação,
A última e terrível estação no calvário do sofrimento físico que definia a vida no mar. Parte 5. Fé e medo. Os pilares psicológicos da sobrevivência. No teatro da crueldade, que era um navio colonial, onde a vida pendia por um fio e a morte era uma presença cotidiana, a sobrevivência não era apenas uma questão de resistência física, mas, e talvez em maior medida, de fortaleza psicológica. O vídeo sublinha o papel da religião como uma ferramenta para manter a moral e a disciplina, mas esta afirmação apenas arranha a superfície da complexa economia emocional que governava a mente do marinheiro. A psique destes homens sustentava-se em dois pilares fundamentais e aparentemente contraditórios, mas na realidade profundamente entrelaçados: uma fé religiosa fervente e uma superstição paralisante. Eram as duas faces da mesma moeda, duas linguagens para tentar dar sentido a um mundo caótico, imprevisível e esmagadoramente hostil. A fé católica, no caso das potências ibéricas, fornecia o quadro estrutural para a vida a bordo. Não era uma opção pessoal, mas uma obrigação coletiva, tão integrada na rotina diária como o trabalho ou a comida. Como já foi mencionado, o dia começava e terminava com orações comunitárias. A tripulação reunia-se no convés, com a cabeça descoberta, para recitar o Pai Nosso, a Ave Maria Salve Rainha. Esta última, dirigida à Virgem Maria como Stella Maris, estrela do mar, era especialmente significativa. A Virgem era vista como a padroeira e protetora dos marinheiros, uma figura material a quem se implorava amparo no meio da fúria do oceano. O capelão, ou na sua ausência o capitão ou um oficial, dirigia estas cerimônias, que serviam para reafirmar a coesão do grupo e a hierarquia existente. Aos domingos e dias festivos, se o tempo permitisse, improvisava-se um altar no convés e celebrava-se a missa. Estes rituais eram pausas sagradas na monotonia profana do trabalho, momentos em que o universo recuperava, pelo menos simbolicamente, uma ordem divina. O sofrimento era ressignificado como uma prova de fé, a morte como um trânsito para uma vida melhor, e a empresa no seu conjunto como parte de um plano divino. Esta narrativa proporcionava um consolo imenso e uma poderosa ferramenta de controle. A promessa do paraíso e o temor do inferno eram motivadores mais eficazes do que qualquer chicote. Além dos rituais coletivos, a fé manifestava-se em inúmeras práticas pessoais. Os marinheiros levavam consigo rosários, medalhas de santos e escapulários. Nos seus baús guardavam pequenas estampas dos seus santos padroeiros. Faziam tatuagens rudimentares com símbolos religiosos, como cruzes ou anagrama de Cristo, e HSCs, acreditando que os protegeriam do mal. Cada navio tinha um nome sagrado: a Santa Maria, a Trindade, o Espírito Santo, e muitas vezes levavam uma figura de um santo padroeiro esculpida na proa ou na popa. Antes de uma tempestade, era comum que a tripulação se confessasse em massa, preparando-se para a morte. Faziam-se promessas e votos a Deus ou à Virgem em troca da salvação, peregrinações, doações a uma igreja, jejuns. Se o navio sobrevivia, estas promessas eram cumpridas com uma seriedade absoluta, pois acreditava-se que quebrar um voto sagrado acarretaria uma desgraça ainda maior. A religião era, portanto, um sistema de gestão do medo. Dava nome ao desconhecido, oferecia um canal para a angústia e prometia uma intervenção divina no mundo onde o controle humano era mínimo. No entanto, onde a ortodoxia religiosa terminava, começava o vasto e escuro território da superstição. A mente do marinheiro, confrontada com fenômenos naturais que não podia explicar, interpretava-os através de um rico folclore naval, uma amálgama de crenças pagãs ancestrais e mitos marinhos. O oceano não era simplesmente uma massa de água, era um ser vivo, povoado por entidades malévolas e forças misteriosas. O temor do Kraken, um monstro marinho de tamanho colossal capaz de arrastar navios inteiros para as profundezas, era muito real. As serpentes marinhas gigantes eram outro motivo de pânico, e os avistamentos reais ou imaginários eram registrados nos diários de bordo com total seriedade. Acreditava-se que as sereias, com os seus cantos irresistíveis, atraíam os navios para as rochas. O próprio mar tinha os seus humores. Certas zonas eram consideradas amaldiçoadas, como o Mar dos Sargassos,
uma região do Atlântico onde se acreditava que os navios ficavam presos para sempre num emaranhado de algas. Os fenômenos meteorológicos e naturais eram interpretados como presságios. O fogo de San Telmo, uma descarga elétrica luminosa que por vezes aparecia nos mastros durante uma tempestade, era visto com uma mistura de temor e espanto. Se as chamas acendiam, era um bom presságio. Se desciam, anunciavam um desastre. A aparição de um albatroz era considerada de muito boa sorte, e matar uma destas aves podia acarretar uma maldição terrível sobre o navio. Os golfinhos que acompanhavam o navio eram um sinal de boa viagem. Pelo contrário, a presença de tubarões a seguir o navio durante dias era interpretada como um augúrio de morte iminente, como se os tubarões pudessem cheirar a doença e a fatalidade a bordo. Certas ações e pessoas a bordo estavam carregadas de um forte simbolismo supersticioso. Embarcar um sacerdote por vezes era considerado de má sorte, pois acreditava-se que a sua presença podia provocar a ira dos elementos. As mulheres a bordo eram um tabu quase universal, consideradas uma fonte de distração e desgraça que enfureceria o mar. Assobiar no convés era terminantemente proibido, pois acreditava-se que chamava o vento e podia desencadear uma tempestade. Começar uma viagem numa sexta-feira, especialmente se fosse sexta-feira 13, era impensável. As palavras também tinham poder. Mencionar a palavra afogado ou terra, quando ainda se estava longe dela, podia tentar a sorte. Os cadáveres dos falecidos eram atirados pela borda, o mais rápido possível, após um breve serviço religioso, pois acreditava-se que um corpo sem vida a bordo trazia má fortuna e podia abrandar o navio. Eram cozidos na sua própria rede, com a última pontada a passar pelo nariz para garantir que estavam realmente mortos, e adicionava-se um lastro para que se afundassem rapidamente. Esta dualidade de fé e medo criava uma tensão psicológica constante. O marinheiro vivia num universo encantado, onde cada evento tinha um significado oculto, onde as forças do bem e do mal travavam uma batalha constante pelo destino do seu navio e da sua alma. Por um lado, agarrava-se à estrutura tranquilizadora da igreja, com os seus rituais, os seus sacramentos e a sua promessa de salvação. Por outro, a sua mente estava povoada por um panteão de monstros, fantasmas e presságios que surgiam das profundezas de um medo atávico ao oceano. Ambas as crenças, longe de serem contraditórias, complementavam-se. A fé oferecia um escudo contra o medo que a superstição gerava. Os amuletos, as orações e os rituais não eram apenas atos de piedade, mas também feitiços protetores contra as forças obscuras que espreitavam para além do casco de madeira. Esta mentalidade, que hoje nos parece irracional, era uma estratégia adaptativa numa situação de impotência quase total, onde a habilidade e o esforço não garantiam sempre a sobrevivência. Acreditar numa ordem superior, fosse divina ou mágica, proporcionava uma sensação de controlo, uma narrativa que dava sentido ao sofrimento e à casualidade. Era a âncora psicológica que permitia a um homem levantar-se todas as manhãs na sua rede, mal cheirosa, no meio do nada, e enfrentar mais um dia de trabalho brutal e de terror existencial, agarrado à dupla esperança da proteção do seu Deus e do respeito dos monstros que habitavam as profundezas. Parte 6. Uma sinfonia de madeira e água. O navio como entidade viva. Para o homem do século XXI, um navio é um objeto, um meio de transporte. Para o marinheiro do século XVI, o navio era algo muito mais profundo. Era o seu universo, o seu refúgio, a sua prisão e, num sentido muito real, uma entidade viva. O vídeo alude à importância dos carpinteiros e calafates, mas para compreender verdadeiramente a relação entre o homem e o seu navio, devemos ir além da mera mecânica da manutenção e explorar a simbiose quase biológica que se desenvolvia entre a tripulação e o seu navio. O navio não era uma máquina inerte, era um organismo de madeira, tendões de cânion e sopro de lona que respirava, gemia, sofria e lutava pela sua vida junto aos homens que o habitavam. A construção de um destes navios era um processo orgânico em si mesmo. Começava com a seleção das árvores, principalmente carvalhos para a estrutura principal, a quilha, as cavernas, a roda de proa e o cadaste pela sua dureza e resistência à putrefação.
e pinheiros para os mastros e as vergas pela sua flexibilidade e leveza. Estas árvores não eram simplesmente madeira, eram seres vivos que tinham crescido durante décadas aos séculos, e os construtores navais acreditavam que o seu espírito e as suas propriedades se transferiam para o navio. As formas curvas das cavernas, as costelas do navio, muitas vezes eram obtidas procurando árvores que já tivessem essa forma natural, em vez de forçar a madeira. Uma vez montada esta estrutura esquelética, era revestida com o forro, as tábuas que formavam o casco. Cada tábua tinha de ser cuidadosamente cortada, curvada a vapor e fixada às cavernas com cavilhas de madeira ou pregos de ferro forjado. Era um quebra-cabeças tridimensional de uma complexidade espantosa, realizado por artesãos que trabalhavam de forma empírica, baseando-se na experiência e em tradições transmitidas de geração em geração. Não havia planos detalhados como os de hoje. O navio crescia sob as mãos dos seus construtores. Uma vez na água, esta criação de madeira começava o seu diálogo perpétuo com o mar. E este diálogo era sonoro. O navio colonial era uma sinfonia de ruídos constantes que se tornavam na linguagem que todo marinheiro aprendia a interpretar. O ranger das cavernas e das vigas sob a pressão das ondas não era um som uniforme. O marinheiro experiente podia distinguir o gemido normal da madeira submetida a esforço do estalido agudo e alarmante que pressagiava uma fratura. O bater rítmico dos cabos soltos contra um mastro, o assobio do vento na ensárcia que mudava de tom segundo a sua intensidade, o chapinhar da água no porão, o ranger de uma roldana que precisava de lubrificação, todos eram sinais vitais do navio. A tripulação vivia num estado de alerta auditivo constante. Um silêncio antinatural era tão alarmante como um ruído violento. O silêncio podia significar uma calmaria que os deixaria encalhados durante semanas, ou, pior ainda, a calma que precede uma grande tempestade. O navio também tinha o seu próprio cheiro, uma mistura avassaladora e única que se gravava na memória olfativa de todos os que nele viviam. Era uma combinação do piche e do alcatrão utilizados para impermeabilizar o casco e os cabos, um cheiro agudo e penetrante que impregnava tudo. A isto somava-se o cheiro salobre e úmido da madeira perpetuamente molhada, o aroma resinoso dos mastros de pinho, o cheiro a mofo e podridão das zonas mal ventiladas e, claro, o fedor insuportável do porão e a pestilência humana do convés inferior. Este cocktail de cheiros era o hálito do navio, e uma mudança nele podia ser um sinal de problemas. Um cheiro azedo e fermentado podia indicar que uma carga de vinho se tinha estragado, enquanto um novo cheiro a podridão podia alertar para uma secção de madeira que estava a apodrecer em algum lugar inacessível do casco. O movimento do navio era outra forma de comunicação. Cada navio tinha a sua própria personalidade na água. Alguns eram duros, respondendo bruscamente às ondas e ao leme, submetendo a tripulação a um castigo constante. Outros eram mais suaves e marinheiros, com um balanço mais rítmico e previsível. Os marinheiros desenvolviam uma conexão sinestésica com o seu navio, sentindo o seu comportamento através das plantas dos pés e do equilíbrio do seu próprio corpo. Podiam sentir uma mudança no padrão das ondas, uma vibração invulgar que indicava que uma parte do aparelho estava solta, ou uma lentidão na resposta do navio que sugeria que o casco estava coberto de algas e cracas, o que reduzia drasticamente a sua velocidade. Esta conexão íntima era crucial para a sobrevivência. Na escuridão de uma tempestade, quando a visibilidade era nula, o marinheiro guiava-se por estes sentidos, movendo-os pelo convés como se fosse uma extensão do seu próprio corpo. A luta constante do navio contra os elementos era uma batalha que a tripulação partilhava visceralmente. O inimigo mais insidioso era o Teredo navalis, um musgo bivalve com aspecto de verme que perfurava a madeira submersa, criando uma rede de túneis que podia enfraquecer fatalmente o casco sem sinais externos visíveis. Para o combater, os cascos por vezes eram forrados com placas finas de chumbo, ou cobertos com uma mistura de pelo de animal e alcatrão. Mas a ameaça era constante. A água, como já foi mencionado, era outro inimigo persistente. Filtrava-se por milhares de pequenas fissuras, obrigando ao trabalho esgotante nas bombas de esgoto. Mas o terror supremo era uma via de água importante, causada pelo impacto contra um recife, um objeto flutuante ou uma bala de canhão. O som da água a entrar em jorros no porão era o som do fim do mundo. Nesses momentos,
A tripulação lutava com um desespero frenético, tentando tapar a brecha com tábuas, pedaços de vela, roupa, qualquer coisa que tivessem à mão, enquanto o carpinteiro trabalhava febrilmente para improvisar uma reparação mais permanente. Nessa luta, o navio e os homens eram um só, ambos a sangrar e a lutar para respirar. O aparelho do navio, os seus mastros, vergas e o complexo labirinto de mais de 20 quilômetros de cordas, aparelho fisso e aparelho de labor, era o seu sistema nervoso e muscular. O aparelho fisso, ou vens, estais, era o esqueleto de cabos que segurava os mastros, enquanto o aparelho de labor, adriças, escotas, amuras era o sistema de tendões que controlava as velas. Manter este sistema em perfeito estado era uma tarefa interminável. Os cabos, feitos de fibras naturais como o cânhamo, esticavam com a umidade e encolhiam com o sol, pelo que era preciso ajustar a sua tensão constantemente. Roçavam-se e desfaziam-se, e era preciso reforçá-los ou substituir. Cada nó era vital. Um nó que se desfizesse no momento crítico podia provocar a queda de uma verga ou o desgoverno de uma vela, com consequências catastróficas. O marinheiro conhecia cada corda pelo seu nome, a sua função e o seu toque. Na escuridão total, podia identificar um cabo simplesmente pela sua espessura e textura. Esta relação íntima e dependente fomentava uma personificação do navio. Os marinheiros falavam da sua nau como se fosse uma mulher, atribuindo-lhe um caráter, caprichos e uma alma. Sentiam-se orgulhosos da sua velocidade ou da sua beleza, amaldiçoavam a sua lentidão ou o seu mau comportamento numa tempestade. Quando finalmente regressavam a porto após uma longa viagem, sentiam uma estranha mistura de alívio por pisar terra firme e de nostalgia pela entidade que tinha sido o seu lar e o seu mundo. E quando o navio chegava ao fim da sua vida útil, podre e inservível, era simplesmente desmantelado. Era despojado, e as suas partes sãs, uma viga de carvalho especialmente forte, o mastro bem conservado, muitas vezes eram incorporadas num novo navio, numa espécie de reencarnação. Porque na era da navegação, o navio era muito mais do que a soma das suas partes. Era um ser complexo e exigente, um companheiro de viagem que, em troca do suor, do sangue e por vezes da vida dos seus homens, lhes oferecia a única e precária promessa de refúgio na infinita hostilidade do oceano. Parte 7. A moeda da violência, disciplina, motim e conflito. A disciplina a bordo de um navio colonial, como se menciona no vídeo, era de uma severidade militar. No entanto, para entender na sua totalidade, não devemos vê-la apenas como um sistema de castigo, mas como uma forma de teatro do poder, uma liturgia da violência concebida para manter uma ordem precária sobre uma massa de homens à beira do desespero. Num mundo flutuante e isolado, a violência não era um recurso de última instância, era a principal moeda de troca na economia do poder, a linguagem universal que todos, desde o capitão ao grumete, entendiam na perfeição. A aplicação da disciplina era uma atuação pública, calculada para aterrorizar a tripulação e gravar nas suas mentes a inutilidade da resistência. O instrumento de disciplina por excelência era o gato de 9 caudas. Não era um simples chicote. Era composto por um cabo curto de madeira ou corda ao qual se atavam 9 cordéis de algodão ou cânhamo, cada um com vários nós na sua extremidade. Por vezes, para aumentar a sua eficácia, os nós eram endurecidos com piche ou incrustavam-se pequenos pedaços de chumbo neles. O castigo de ser açoitado com o gato era um ritual formalizado. O infrator era convocado ao convés principal, onde toda a tripulação era obrigada a reunir-se para presenciar o ato. Lia-se a acusação em voz alta. Depois, era-lhe despida a camisa e era amarrado pelos pulsos a uma grade ou a um mastro, com as costas expostas. O encarregado de administrar o castigo era geralmente o contramestre ou os seus ajudantes. Cada chicotada arrancava a pele e deixava sulcos sangrentos. A vítima muitas vezes desmaiava com a dor, mas era reanimada com um balde de água do mar para que pudesse receber a totalidade da sentença. A água salgada, embora supostamente desinfetante, adicionava um tormento adicional às feridas abertas. 12 chicotadas eram um castigo comum para infrações menores. Sentenças de 50, 100 ou mesmo mais chicotadas podiam ser mortais, não pelo castigo em si,
mas pela posterior infecção das feridas. As costas do homem ficavam convertidas numa massa de carne crua, e as cicatrizes queloides que deixava marcavam um marinheiro para toda a vida, um estigma visível da sua transgressão. O propósito deste espetáculo não era apenas castigar o culpado, mas aterrorizar as testemunhas, demonstrando de forma gráfica e inesquecível o preço da desobediência. Para crimes mais graves, existiam castigos de uma crueldade ainda maior. O passar por baixo da quilha, Kilelin era um dos mais temidos e muitas vezes fatal. Ao condenado atava-se uma corda que passava por baixo do casco do navio, de um lado ao outro. Depois, era tirado pela borda de um lado e arrastado pela corda sob o navio até ao outro lado. Se tivesse sorte, o processo era suficientemente rápido para que não se afogasse. Mas o verdadeiro perigo era o casco do navio, que estava coberto de cracas, moluscos e outras incrustações marinhas com bordas afiadas como lâminas. Ao ser arrastado, o seu corpo era brutalmente lacerado, e muitas vezes saía da água feito em farrapos, se é que saía vivo. A sobrevivência a este castigo era rara, e quem o fazia ficava mutilado para toda a vida. Outro castigo terrível era o abandono, ou marooning. Reservado para delitos como o motim ou o assassinato, consistia em abandonar o condenado numa ilha deserta ou numa costa desabitada. Deixava-se-lhe com um pouco de água, uma arma de fogo com uma única bala, um convite ao suicídio e uma pequena quantidade de pólvora. Era uma sentença de morte lenta e solitária, uma condenação à loucura pelo isolamento e pelo desespero. A imagem do homem abandonado, a ver o seu navio desaparecer no horizonte, tornou-se um poderoso arquétipo do castigo absoluto. Mesmo as infrações menores tinham os seus castigos específicos e humilhantes. Um homem apanhado a roubar as rações de um companheiro podia ser obrigado a usar os objetos roubados pendurados ao pescoço durante dias, sendo objeto das zombarias e do desprezo de todos. Um blasfemo podia ter a língua perfurada com um ferro ao rubro. A um dorminhoco no seu turno de vigia podia-se-lhe pendurar pelos pulsos com baldes de água atados aos pés. Estes castigos não só infligiam dor, mas também uma profunda humilhação pública, despojando o indivíduo da sua honra e do seu estatuto dentro do grupo. No entanto, apesar deste sistema de terror, a tensão a bordo por vezes atingia um ponto de ruptura, e a ameaça latente da violência podia explodir na forma mais temida de todas, o motim. O motim não era um ato impulsivo, era o resultado de uma acumulação de agravos que se tornavam insuportáveis. As causas podiam ser variadas. Um capitão excessivamente cruel ou incompetente que punha em perigo o navio, rações de comida ou água de uma qualidade inaceitável ou injustamente reduzida, a falta de pagamento dos salários prometidos, ou a recusa do capitão em dar por terminada uma viagem desastrosa. O motim era uma empresa de um risco extremo. Se fracassasse, a pena para os cabecilhas era a morte por enforcamento, pendurados no penol de uma verga como aviso para todo. O seu planeamento era feito em sussurros, na escuridão do convés inferior, criando uma atmosfera de paranoia e desconfiança. Um motim bem-sucedido requeria um líder carismático, muitas vezes um oficial de baixa patente, ou um marinheiro respeitado, capaz de aglutinar o descontentamento e convencer uma fação significativa da tripulação de que o risco da rebelião era menor do que o de continuar sob o comando atual. O momento do ataque era crucial, muitas vezes durante uma troca de guarda à noite, para apanhar os oficiais de surpresa. A violência era rápida e brutal. Os amotinados apoderavam-se do arsenal do navio e enfrentavam os oficiais leais ao capitão. O capitão era a peça-chave. Se era capturado ou assassinado, a resistência dos seus leais muitas vezes desmoronava-se. Uma vez que os amotinados tomavam o controle, enfrentavam um futuro incerto. Podiam tentar regressar a um porto amigo e justificar as suas ações, uma tarefa quase impossível, ou, mais comumente, tornavam-se piratas, declarando guerra a toda a sociedade. O famoso motim do HMS Titanic 89, embora posterior à época colonial principal, ilustra perfeitamente a dinâmica, a tirania do capitão Bligh, as duras condições e a sedução de uma vida mais fácil no Tahiti, levaram a tripulação a um ponto de ruptura. Além da violência vertical dos oficiais para a tripulação,
E da violência da rebelião, o motim, existia uma violência horizontal constante entre os próprios marinheiros. No ambiente de amontoamento, estresse e frustração, as disputas eram inevitáveis e muitas vezes resolviam-se à faca. O jogo, uma das poucas distrações, era uma fonte frequente de conflito. As acusações de batota podiam levar a lutas sangrentas. As tensões étnicas e regionais também eram comuns. Marinheiros de diferentes nacionalidades ou regiões, castelhanos, portugueses, bascos, genoveses, muitas vezes formavam camarilhas e desconfiavam uns dos outros. Os oficiais, em geral, faziam vista grossa a estas lutas, desde que não afetassem o trabalho do navio, vendo-as como uma forma de a tripulação desabafar as suas tensões. Finalmente, havia o conflito externo, a batalha naval. O combate era o clímax da violência organizada. O som do alarme de combate, o rufar dos tambores, transformava o navio. A rotina quebrava-se e era substituída por uma coreografia de destruição. Os artilheiros trabalhavam febrilmente nos seus canhões, num ambiente cheio de fumo de pólvora e gritos. Os marinheiros armados com mosquetes e pistolas postavam-se nos convéses e nas gáveas, enquanto outros se preparavam para a abordagem com machados, piques e sabre. A abordagem era a fase mais sangrenta. Um combate corpo a corpo brutal nos convéses escorregadios de sangue, onde a perícia individual e a ferocidade eram tudo. A violência, portanto, não era uma exceção na vida do marinheiro, era o seu estado natural. Desde a disciplina interna que regulava a sua existência até o motim que a podia destruir, passando pelas lutas cotidianas e pela guerra no mar, a vida a bordo estava saturada pela ameaça e pela realidade da força bruta. Era uma sociedade onde a sobrevivência dependia da capacidade de infligir violência, de a suportar ou de a evitar, uma lição que se aprendia rapidamente no microcosmo impiedoso do navio colonial. Parte 8. A carga humana. Motivações, desejos e desespero. O vídeo oferece-nos um resumo das razões que empurravam um homem a embarcar numa aventura tão perigosa: a fé, a riqueza, o estatuto, o perdão real, a falta de alternativas ou a simples sede de aventuras. Mas por trás destas categorias gerais escondem-se histórias humanas de uma complexidade e uma profundidade comoventes. A tripulação de um navio colonial não era um monólito, era um mosaico de indivíduos, uma carga humana composta pelos sonhos, as ambições e, sobretudo, o desespero de uma sociedade em plena transformação. Para compreender a dinâmica a bordo, é crucial dar vida a estes arquétipos e explorar o abismo que separava as suas expectativas iniciais da crua realidade que encontravam no mar. Pensemos primeiro no segundogênito, o filho mais novo de uma família nobre ou fidalga. Segundo as leis da primogenitura que regiam em grande parte da Europa, o filho mais velho herdava o título e a totalidade das terras familiares. Os filhos mais novos enfrentavam um futuro incerto: a igreja, o exército ou a aventura. Para um jovem ambicioso e orgulhoso da sua linhagem, mas sem um ducado para herdar, as expedições ao Novo Mundo ou às Índias ofereciam uma oportunidade única. Sonhava em emular Hernán Cortés ou Francisco Pizarro, em conquistar um império para o seu rei e para si mesmo, em regressar a casa carregado de ouro, com um título de marquês e vastas encomendas de terras e nativos ao seu serviço. Embarcava com a sua melhor armadura, uma espada toledana herdada e uma arrogância forjada no seu estatuto social. No entanto, a realidade do navio era um primeiro e brutal golpe no seu orgulho. Tinha de conviver numa proximidade asfixiante com a ralé, com homens que em terra não se teriam atrevido a olhá-lo nos olhos. Descobria que a sua linhagem não lhe servia de nada contra o enjoo, o escorbuto ou a autoridade de um capitão plebeu mais experiente. A sua motivação era a glória e a fortuna, mas a sua viagem era uma lição de humildade forçada, uma lenta erosão da sua identidade aristocrática frente à democracia brutal do sofrimento. Depois havia o condenado, o criminoso a quem se oferecia uma opção, a forca ou a galé, ou então um posto numa expedição de alto risco em troca de um perdão real. Para este homem, o navio não era uma oportunidade, mas um exílio, uma forma de comutar uma pena. Podia ser um ladrão, um assassino ou um indivíduo insolvente, ou um dissidente político. A sua motivação inicial era simples e pura: a sobrevivência.
Qualquer coisa era melhor que a prisão ou patíbulo. Não albergava sonhos de glória, apenas esperava cumprir o seu tempo e regressar como um homem livre. Estes homens eram muitas vezes os mais duros e cínicos da tripulação. Estavam habituados à violência e à privação, e a sua presença a bordo adicionava um elemento de perigosidade e instabilidade. Desconfiavam da autoridade e eram propensos à insubordinação. No entanto, paradoxalmente, por vezes tornavam-se nos marinheiros mais resistentes, já que a sua vida anterior os tinha preparado para a brutalidade do novo. A sua história era uma de redenção forçada, uma tentativa de lavar os seus crimes passados com o sofrimento presente, com a esperança incerta de um futuro em liberdade. O órfão ou camponês despossuído representava a grande maioria da tripulação. Era o produto de uma sociedade rural marcada pela pobreza, pela fome e pela falta de oportunidades. Para um jovem que tinha visto a sua família lutar para sobreviver, que não possuía terras nem ofício, o mar representava uma saída desesperada. Os recrutadores das armadas percorriam as aldeias e os portos prometendo um pagamento regular, que muitas vezes não chegava. Uma parte do saque, geralmente insignificante para os de baixo, e, sobretudo, comida diária. Para alguém que tinha conhecido a fome, a promessa de 3 refeições por dia, por piores que fossem, era um poderoso incentivo. Este homem não sonhava com o ouro, sonhava com um estômago cheio e um teto sobre a sua cabeça, mesmo que esse teto fosse o convés de um navio. Embarcava por pura necessidade, trocando uma vida de miséria em terra por uma vida de servidão no mar. Muitas vezes analfabeto e profundamente supersticioso, era o mais vulnerável à exploração e o que sofria as piores condições. A sua viagem não era uma aventura, mas a continuação da sua luta pela sobrevivência num cenário diferente e ainda mais hostil. A sua maior ambição era simplesmente voltar a ver a sua aldeia natal. O missionário, o frade franciscano ou dominicano, era um arquétipo completamente diferente. A sua motivação não era material, mas espiritual. Estava imbuído de um fervor religioso que o levava a abandonar as comodidades relativas do seu mosteiro para enfrentar os perigos do mar e das terras pagãs. Via cada alma indígena como uma potencial conversão, cada ídolo como um demônio que devia ser derrubado. O seu mundo estava dividido numa luta cósmica entre Deus e Satanás, e ele era um soldado no exército da luz. A bordo, o seu papel era complexo. Por um lado, oferecia consolo espiritual e era uma fonte de autoridade moral. Por outro, o seu zelo muitas vezes chocava com o pragmatismo brutal dos marinheiros e dos soldados. Suportava as mesmas penalidades físicas que os outros, mas o seu sofrimento estava imbuído de um propósito transcendente. Via-o como uma imitação dos padecimentos de Cristo, uma prova que purificava o seu espírito e o tornava digno da sua missão. A sua viagem era uma peregrinação, uma busca pelo martírio ou pela santidade nos confins do mundo. Finalmente, havia o aventureiro ou cronista. Podia ser um poeta em busca de inspiração épica, um cartógrafo desejoso de traçar os limites do mundo, ou simplesmente uma alma inquieta, um homem que não se encaixava na sociedade rígida do seu tempo e procurava no horizonte uma liberdade que não encontrava em casa. Homens como Antônio Pigafetta, o cronista que acompanhou Magalhães na primeira circunnavigação do globo, são o melhor exemplo. A sua motivação era o conhecimento, a fama e a experiência. Embarcava com os seus diários, as suas penas e os seus instrumentos de desenho, disposto a documentar tudo o que via: as novas estrelas no céu do sul, as plantas e animais exóticos, os costumes dos povos desconhecidos. Era o observador, a testemunha. Ao contrário dos outros, a sua viagem tinha uma dimensão intelectual. Tentava dar sentido à confusão, ordenar o caos em narrativas e mapas. No entanto, ele também não era imune ao sofrimento. Padecia da mesma sede, da mesma fome e do mesmo medo. O seu relato, portanto, não era o de um observador distante, mas o de um sobrevivente que tinha sido transformado pela experiência, cuja visão do mundo se tinha expandido e escurecido ao mesmo tempo. Estes arquétipos e as suas motivações misturavam-se no espaço claustrofóbico do navio, criando uma ecologia humana complexa e volátil. O nobre altivo chocava com o criminoso cínico. O camponês supersticioso escutava com uma mistura de temor e reverência os sermões do frade zeloso. O cronista tentava entrevistar todos, captar as suas histórias.
O sonho de ouro de um enfrentava a simples necessidade de pão do outro. Mas à medida que a viagem avançava, à medida que o biscoito se enchia de vermes, a água apodrecia e o escorbuto começava a ceifar as suas primeiras vítimas, estas diferenças iniciais começavam a corroer-se. O sofrimento era o grande nivelador. A hierarquia mantinha-se pela força, mas na experiência partilhada da dor e do medo, todos se tornavam iguais. O desespero convertia-se no sentimento dominante, um desespero que podia levar à piedade mais profunda ou à crueldade mais abjeta. A carga humana que zarpava de Sevilha ou Lisboa, cheia de esperanças, medos e ambições diversas, transformava-se no crisol do oceano numa nova comunidade, uma irmandade de sobreviventes unidos não pelos seus sonhos, mas pelas cicatrizes partilhadas da sua terrível viagem. Parte 9. Encontros no desconhecido, primeiros contactos e o choque de mundos. Embora o núcleo da experiência descrita no vídeo seja a vida contida dentro da prisão flutuante, o propósito último destas travessias era quebrar esse confinamento e chegar à Terra. O momento do avistamento de Terra, após meses a ver nada mais do que a linha infinita onde o céu se une com o mar, era uma explosão de euforia e alívio quase indescritível. O grito de Terra, Terra, desde a Gávea era uma descarga elétrica que percorria o navio, fazendo com que homens enfraquecidos pela doença e pelo esgotamento corressem para a borda, com os olhos lacrimejantes, para contemplar a mancha verde ou castanha no horizonte. Era a promessa do fim do sofrimento, de água fresca, de comida que não se movesse no prato, de um chão que não balançasse sob os pés. No entanto, este momento de júbilo era também o prelúdio de uma nova e profunda fase de incerteza e perigo. O primeiro contato, este não era apenas um encontro entre dois grupos de pessoas, era uma colisão de universos, um choque entre realidades cosmológicas, tecnológicas e biológicas, que mudaria o curso da história para sempre. A aproximação a uma costa desconhecida estava carregada de uma tensão quase insuportável. Os marinheiros, que tinham passado meses num ambiente monótono e previsivelmente hostil, enfrentavam agora uma explosão sensorial. O ar, que antes só cheirava a sal e a podridão, carregava-se de repente com o aroma da vegetação, da terra úmida, de flores e frutas desconhecidas. Os sons do mar eram substituídos pelos da selva ou da floresta, o canto de pássaros exóticos, o zumbido de insetos, os ruídos estranhos de animais invisíveis. Estes estímulos, que para um nativo eram o tecido da vida cotidiana, para o marinheiro europeu eram ao mesmo tempo inebriantes e profundamente inquietantes. A beleza da paisagem, com as suas cores vibrantes e a sua aparente abundância, misturava-se com o medo do que pudesse esconder. Cada sombra na espessura podia ocultar uma besta monstruosa ou uma tribo de selvagens canibais, saídos diretamente das lendas medievais e dos relatos de viajantes como Marco Polo. O primeiro encontro visual com os habitantes destas novas terras era um momento de espanto mútuo, tingido de uma profunda incompreensão. Da perspectiva dos europeus, os nativos representavam uma imagem de alteridade radical. Sua nudez ou as suas vestimentas estranhas, as suas pinturas corporais, os seus adornos de penas, ossos ou pedras preciosas, as suas armas primitivas, tudo era objeto de um escrutínio intenso e muitas vezes preconceituoso. Os cronistas da época, como Colombo nos seus diários, lutavam para descrever estas gentes utilizando as categorias que conheciam, comparando-os com os habitantes das Ilhas Canárias, com os africanos ou mesmo com descrições bíblicas das tribos de Israel. Debatia-se se eram seres humanos com alma, se pertenciam ao bom selvagem que vivia num estado de inocência edênica, ou se eram bestas subhumanas, idólatras e sodomitas que mereciam ser escravizados ou exterminados. Esta ambiguidade fundamental marcaria a pauta das relações futuras. Por parte dos nativos, a visão dos navios europeus deve ter sido um espetáculo apocalíptico. Imaginem um povo que nunca viu nada maior que uma canoa, contemplando de repente a aparição de casas flutuantes ou montanhas que se movem sobre a água, com enormes asas de tecido e homens de pele pálida e barbas espessas que emergiam delas. É compreensível que em muitas culturas, os recém-chegados fossem interpretados inicialmente como deuses ou seres sobrenaturais que regressavam dos céus ou do mar,
como pode ter sido o caso da chegada de Cortés ao México e a sua possível identificação com Quetzalcóatl. O som de um disparo de arcabuz ou de um canhão, o brilho de uma armadura de aço, a visão de um homem a cavalo, um animal desconhecido nas Américas, que criava a ilusão de um ser centauroide, tudo isso contribuía para criar uma aura de poder divino e aterrador. O processo de comunicação era um exercício de uma dificuldade e uma imperícia extremas. Recorria-se à linguagem de sinais, aos gestos, aos desenhos na areia. A troca de presentes era um ritual universal nestes primeiros contactos. Os europeus ofereciam objetos de pouco valor para eles, mas fascinantes para os nativos. Contas de vidro coloridas, pequenos espelhos, guizos, gorros vermelhos. Em troca, recebiam objetos de um valor incalculável para os europeus: ouro, pérolas, alimentos exóticos, tecidos. Este comércio silencioso estava pijado de mal-entendidos. Um gesto que para uma cultura significava amizade, para a outra podia ser uma ofensa. O sorriso que um europeu podia interpretar como um sinal de boas-vindas, em algumas culturas era uma careta de ameaça. Cada interação era um campo de minas cultural. No entanto, esta fase inicial de espanto e cautela corroía-se rapidamente, dando lugar a uma dinâmica de poder brutal. Os europeus não tinham atravessado o oceano para fazer amigos ou para uma troca cultural. Vinham em busca de recursos, ouro, prata, especiarias, terras e mão de obra. Uma vez que superavam o medo inicial e constatavam a sua esmagadora superioridade tecnológica e militar, a relação mudava drasticamente. O bom selvagem convertia-se num obstáculo e num recurso a explorar. A tomada de posse das terras realizava-se mediante cerimônias que para os nativos não tinham nenhum sentido. Um capitão desembarcava, plantava uma cruz e um estandarte, e um escrivão lia em espanhol ou português uma declaração como o famoso requerimento espanhol, que requeria aos habitantes que submetessem à autoridade do Papa e do Rei de Espanha. Se os nativos, que não entendiam uma única palavra, se recusassem ou resistissem, considerava-se que estavam em rebelião e autorizava-se uma guerra justa contra eles, o que na prática significava um massacre, a escravatura e o choque não foi apenas militar e cultural, mas também biológico. Este foi, talvez, o aspecto mais devastador do encontro. Os europeus, sem o saberem, traziam consigo um arsenal de doenças para as quais as populações indígenas não tinham nenhuma imunidade. O sarampo, a varíola, a gripe, o tifo, que na Europa eram doenças infantis ou pragas recorrentes, no Novo Mundo atuaram como armas biológicas de uma eficácia terrífica. Propagaram-se com uma velocidade fulminante, muitas vezes à frente dos próprios conquistadores, dizimando as populações em proporções apocalípticas. Estima-se que nas décadas posteriores ao contato, em muitas regiões morreu até 90% da população indígena. Para os nativos, estas epidemias eram mais uma prova do poder sobrenatural e destrutivo dos recém-chegados. Viam as suas comunidades desaparecer, os seus líderes e xamãs morrerem impotentes, e o seu mundo desmoronava-se. Para o marinheiro comum, que finalmente pisava a terra, este novo mundo era uma mistura de paraíso e de inferno. Por um lado, a abundância de frutas frescas, água limpa e, em muitos casos, a disponibilidade de mulheres nativas, muitas vezes à força, representavam uma libertação das privações do navio. Mas também enfrentava novos perigos, doenças tropicais para as quais ele não tinha defesas, animais venenosos, plantas tóxicas e a hostilidade crescente dos povos que começavam a compreender a verdadeira natureza dos visitantes. O primeiro contato, portanto, não foi um evento único, mas o início de um processo longo e doloroso de conquista, colonização e transformação. Para o marinheiro que tinha sobrevivido ao oceano, a chegada à terra não era o final da sua terrível viagem, mas o começo de um novo capítulo, muitas vezes igualmente brutal, no qual passava de ser uma vítima do seu ambiente a tornar-se, consciente ou inconscientemente, no agente da destruição de outro mundo. Parte 10. Os sobreviventes marcados. O legado da prisão flutuante. O vídeo conclui com uma afirmação poderosa. O navio era uma prisão flutuante, que transformava aqueles que conseguiam sobreviver.
Esta transformação, no entanto, não terminava quando o navio atracava finalmente no seu porto de origem. O regresso à casa, um momento tão ansiado durante meses ou anos de sofrimento, não era um simples retorno à normalidade. Para o sobrevivente de uma travessia transoceânica na era colonial, não existia tal coisa como um regresso. O homem que desembarcava não era o mesmo que se tinha embarcado. Estava marcado, física e psicologicamente, de formas tão profundas que muitas vezes lhe era impossível reintegrar-se na sociedade que tinha deixado para trás. O legado da prisão flutuante era uma condenação a viver como um estranho na sua própria terra, um fantasma atormentado pelas memórias de um mundo que ninguém mais podia compreender. As cicatrizes físicas eram as mais evidentes. Um sobrevivente afortunado era aquele que regressava com todos os seus membros. Muitos voltavam mutilados pelo combate ou pelos acidentes, com um braço ou uma perna amputados, uma claudicação permanente por uma fratura mal curada, ou o rosto marcado pela varíola, ou uma ferida de arma branca. As costas de muitos estavam sulcadas pelas cicatrizes do gato de 9 caudas, um mapa de dor que levavam para o túmulo. Os seus corpos estavam envelhecidos prematuramente pelo trabalho esgotante, pela má nutrição e pela exposição constante aos elementos. A pele curtida e enrugada pelo sol e pelo vento salgado dava-lhes um aspecto muito mais velho do que a sua idade real. Os dentes que lhes restavam estavam muitas vezes podres ou soltos, uma recordação permanente do escorbuto. Sofriam de maleitas crônicas, dores articulares, problemas digestivos persistentes, doenças tropicais latentes como a malária que podiam ressurgir anos depois. Eram corpos partidos, máquinas desgastadas por um uso brutal. No entanto, cicatrizes psicológicas eram ainda mais profundas e incapacitantes. Hoje em dia, reconheceríamos muitos dos seus sintomas como um caso clássico de transtorno de estresse pós-traumático, TSPT. Tinham sido testemunhas e participantes de uma violência extrema. Tinham visto seus amigos e companheiros morrerem de formas horríveis, destroçados por uma bala de canhão, arrastados por uma onda, consumidos pela doença, enforcados por motim. Tinham vivido num estado de alerta e medo constantes durante um período de tempo insuportavelmente longo. Estas memórias não desapareciam ao pisar terra firme. Voltavam em forma de pesadelos, de imagens recorrentes, flashbacks, que eram desencadeadas por um som ou um cheiro. O barulho de um trovão podia transportá-los de volta a uma tempestade em pleno Atlântico. O cheiro da carne no mercado podia evocar o fedor da gangrena no convés inferior. Muitos sofriam de insônia, ansiedade crônica e uma hipervigilância que os fazia sobressaltar-se ao menor ruído. Esta carga psicológica muitas vezes levava-os ao alcoolismo. O vinho e a aguardente, que no navio eram uma ração e uma forma de mitigar o sofrimento, em terra convertiam-se numa muleta indispensável para calar os demônios internos. Os marinheiros que regressavam muitas vezes gastavam o seu pagamento nas tabernas dos portos, bebendo até ao estupor, procurando no fundo de uma caneca o esquecimento que não podiam encontrar em nenhum outro lugar. Isto, por sua vez, levava-os a lutas, a problemas com a lei, uma maior marginalização social. Eram vistos como bêbados, arruaceiros e instáveis, quando na realidade estavam a automedicar-se para uma dor mental que a sociedade do seu tempo não tinha nem a linguagem nem a compaixão para entender. A reintegração na vida familiar e social era extremamente difícil. Um homem que tinha estado ausente durante anos regressava para encontrar que o mundo tinha continuado sem ele. Os seus filhos mal o reconheciam. A sua esposa tinha aprendido a dirigir o lar por sua conta. A intimidade e a comunicação eram um desafio. Como podia ele explicar à sua família o que tinha vivido? Como podia descrever o sabor da água podre, o som de um homem a gritar enquanto lhe amputavam uma perna, ou a sensação de solidão absoluta na imensidão do oceano? As palavras eram insuficientes. Esta brecha de experiência criava um abismo de incompreensão, isolando o marinheiro dentro da sua própria família. Sentia-se mais em casa com outros homens que tinham partilhado a sua experiência, nas tabernas do porto, onde podiam falar a mesma linguagem de sofrimento e sobrevivência. Muitos, incapazes de se adaptarem à monotonia e às complexidades da vida em terra, sentiam o estranho chamado do mar e voltavam a embarcar, nem por amor à aventura,
mas porque a vida estruturada e brutal do navio era a única que já sabiam viver. Era um inferno familiar, preferível à alienação de um mundo que já não sentiam como próprio. O impacto da sua viagem, no entanto, transcendia sua tragédia pessoal. Estes homens, estes sobreviventes marcados, foram os vetores involuntários da primeira globalização. Nos seus corpos, nas suas roupas e nos porões dos seus navios, transportaram não só ouro e especiarias, mas também ideias, tecnologias, plantas, animais e, sobretudo, micróbios, no que o historiador Alfred Crosby chamou a troca colombiana. Trouxeram para a Europa produtos que transformariam a dieta e a economia do continente: o milho, a batata, o tomate, o cacau, o tabaco. Por sua vez, levaram para o Novo Mundo o trigo, a cana-de-açúcar, o café, os cavalos, o gado bovino e os porcos, alterando para sempre os ecossistemas e as sociedades indígenas. Foram os agentes de uma mudança ecológica e cultural de uma escala sem precedentes, um processo cujas consequências ainda estamos a viver hoje. O sobrevivente era, portanto, uma figura profundamente paradoxal. A nível individual, era muitas vezes um homem destroçado, um refúgio humano da maquinaria imperial. Mas a nível coletivo, era a engrenagem indispensável que tinha posto em marcha a criação do mundo moderno. O seu sofrimento pessoal foi o preço pago pela expansão dos impérios, pelo enriquecimento das metrópoles e pela conexão de continentes que tinham vivido isolados durante milênios. Quando vemos os grandes palácios e catedrais construídos em Sevilha, Lisboa ou Amsterdão durante esta época, devemos lembrar-nos que as suas fundações são feitas não só de pedra, mas também da dor, do medo e dos ossos dos incontáveis marinheiros anônimos que pereceram no mar ou que regressaram como sombras de si mesmos. O legado da prisão flutuante é, em última análise, história mesma do nosso mundo interligado, um mundo forjado na brutalidade, um navio de madeira, e personificado na figura trágica e resiliente do marinheiro que sobreviveu para contar, embora muitas vezes apenas através da sua cicatriz.